E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram, espantados, como secou imediatamente a figueira. Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidares, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Amém? Meus queridos amigos, ouvintes dessa palavra, hoje nós estamos aqui falando da figueira quando Jesus passando por ela. A Bíblia diz que eles tiveram fome, ele e seus discípulos tiveram fome. E procuraram a fruta nela e não achou. E Jesus maldiçoou aquela figueira. E a Bíblia diz que imediatamente aquela figueira secou. Mas observando essa leitura, dá para nós entender que não era época de figo, mas qual a lição que Jesus queria mostrar para nós, ou para os discípulos e para nós, através dessa passagem bíblica, aonde ele chegou na figueira e achou só folha, não achou nelas frutos. A Bíblia diz que só achou senão folha, e disse: ela nunca mais dá frutos. Nós poderíamos pensar, será porque ela não estava dando fruto? Mas não era época de fruto? Dá para nós entender que o servo de Deus, ele tem que dar fruto todos os momentos da sua vida, não só na época, não só de vez em quando, só uma vez por mês, como aquela figueira. Jesus, que ele podia estar querendo demonstrar àqueles discípulos que nós, como servo de Deus, nós teremos que dar fruto todos os dias, toda época. Não é só uma vez por ano, não é só de vez em quando. Mas o discípulo ficou preocupado quando viu aquilo. Perguntaram a ele, espantado, como isso aconteceu. Secou imediatamente. E Jesus respondeu: em verdade te digo, se tiveres fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte. Mas então o que ele estava querendo mostrar para nós? Ele queria falar a respeito da fé. Ele queria mostrar para nós que se nós tiver fé, nós temos o que quiser. Ele falou: olha, em verdade te digo, se tiveres fé e não duvidares, não só farei o que foi feito a esta figueira, mas até a este monte. E se disser, ergue-te aqui, precipita no mar, assim será feito. E ele disse no último versículo: e tudo que pedides em oração, crendo recebereis. Meus queridos amigos, ouvintes dessa palavra, hoje eu quero estar falando para você a respeito da fé, quando ele fala que tudo que pedides, crendo, quer dizer, se você tiver fé, se você acreditar sem duvidar, o tudo que você quiser será feito, não só o que eu fiz com essa figueira, mas se você falar para esse monte, sai daqui, passa para isso, precipita no mar, ele vai acontecer.
dá para nós entender se nós colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo, se nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, se nós colocarmos o nosso crer, sem duvidar, tudo que nós pedirmos será feito. Porque é para a gente imaginar como que eu vou pedir para o monte sair daqui e cair lá no mar. É uma coisa impossível. Ele falou, mas se você crer, sem duvidar, vai acontecer. Se você crer, você pode falar para a figueira que você nunca mais vai dar fruto e ela nunca mais vai. Se você crer, sem duvidar, tudo que você pedires, em oração, crendo, você vai receber. Olha para você ver, meu amigo, irmão, irmã, que às vezes está passando por um problema, não está achando solução, na lógica humana, não tem solução, mas para a lógica de Deus. As coisas de Deus é para aquilo que às vezes é impossível para o homem. É aquilo que é impossível, aquilo que não tem lógica, aí sim, Deus entra com o milagre. Mas precisa de nós crer, precisa de nós entender e sem duvidar, o meu Jesus, Ele é maior que tudo. Foi Ele que criou as figueiras, foi Ele que criou a terra, Ele que criou os montes, é Ele que tem tudo. Ele que fez tudo e Ele pode fazer tudo qualquer hora. Não duvida. O problema é que a fé das pessoas hoje ela está muito pequena. Irmãos, eu sempre falo que nós é aquilo que nós queremos ser. Basta nós acreditar e mostrar para Jesus, falar para Jesus o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos. Conta para Jesus qual é a sua necessidade. Ele vai agir. Conta para ele crer, sem duvidar, que o poder está com ele. O poder é de Jesus. E ele pode fazer aquilo que você quiser. Às vezes, irmãos, nós não recebemos porque nós não estamos em condição de receber. Porque para nós receber, nós temos que estar em condição. Se nós não estivermos em condição de receber, não adianta nós pedir. Não adianta nós mostrar para Jesus, porque às vezes nós estamos em falha com o Senhor Jesus. Então, meus queridos amigos, ouvintes dessa palavra, coloca a sua fé em ação, vai para a oração, porque existem aquelas condições óbvias para nossas orações obter resultado. Condições para obter êxito nas nossas orações. Nós temos que ter um coração quebrantado, coração contrito e quebrantado. Nós temos que ser uma pessoa sincera, falar com Deus do fundo do coração, e eu creio. Não é ser falso e falar só da boca para fora, só por interesse, não. Nós temos que acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer e seja verdadeiro, porque a Bíblia diz, buscai-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13 disse isso. Então, se você buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração, Ele vai te atender. Seja verdadeiro, coloque a sua fé em ação, porque a palavra de Deus diz lá em Marcos, por isso vos digo que tudo que pedides em oração, crendo recebereis. Então, nós temos que crer e pedir em oração, falar com Jesus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso poderoso, Ele que tem tudo, Ele tem todo o poder para fazer e desfazer. Então, coloque a sua fé em ação, crendo recebereis. Tiago diz assim, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A oração do justo é poderosa
Então, o que é que nós temos que ser justo? Se quer que a sua oração seja poderosa, seja justo. Ser justo não é só ser justo para o seu lado, não. Justo do lado do seu irmão, justo nos negócios, justo quando você for fazer qualquer coisa. Você tem que pensar no seu próximo, porque nós queremos que as nossas orações seja ouvida. Nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, mas nós não estamos enquadrados nas condições que Deus requer de nós. Que nós falamos que temos que ser coração quebrantado, sincero, ter fé e ser justo. Ser justo. E lá em 1 João diz assim, e qualquer coisa que pedirdes, nele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável ao Senhor. O que ele está querendo dizer? Seja obediente, faça os meus mandamentos. Para você receber, você tem que crer e obedecer. Mas as pessoas, irmãos, não querem obedecer a palavra de Deus. Mas na hora de pedir, quer receber. Não tem como você, sendo uma pessoa desobediente, que não agrada ao Senhor, receber o que você quer dele. Porque para ele disse, olha, se você for obediente, se você obedecer os meus mandamentos e fazer o que é agradável ao Senhor, pode pedir. Pode pedir que ele vai te dar. Então, irmãos, não é de qualquer maneira que nós vamos receber as coisas de Deus. Deus é amor, mas ele é justo. Ele não é bobo. Justo. Seja justo para você receber aquilo que Deus tem para você. Seja sincero. Para de ser mentiroso. Para de querer inventar e querer conversar a Deus. Deus, ele é supremo, ele é tudo, ele não deixa ser enganado. Então, meus irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, ele faz para nós. Então, eu quero dizer para vocês, meus queridos amigos ouvintes dessa palavra, que se nós colocar nossa fé em ação, pode pedir. Eu gosto muito daquele versículo lá do Evangelho de João, no capítulo 15, e do versículo de número 7, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Depende só de nós. Permanecer em Jesus e guardar as palavras dele no nosso coração e obedecer as palavras de Deus. Aí é só nós falar com ele. Ele vai dar tudo o que nós pedimos. Então, meus queridos amigos e irmãos, ouvintes da palavra, se você está passando algumas dificuldades, alguns problemas e não está sendo respondido às suas orações, preciso de você dar uma avaliada na sua vida. Como eu estou diante de Deus? Será que eu estou fazendo o que agrada a Deus? Será que eu estou sendo sincero e justo com Deus? Será que eu sou obediente à palavra de Deus? Irmãos, nós achamos, muitos de nós achamos, que as coisas da maneira que nós estamos fazendo está bom. Está bom para você, mas para Deus não está. Para Deus não é só estar bom, nós temos que ser melhor. Nós temos que fazer com excelência. Nós temos que fazer o melhor que nós pudermos. Não é só bom, com excelência. Nós temos que fazer as coisas para Deus da melhor forma que nós der conta. Então, meus queridos irmãos, vamos olhar como eu estou diante de Deus, porque as minhas orações não estão sendo respondidas. E às vezes você está sofrendo, você é crente,
Mas nós é danado para acostumar, irmão, com o pecado, acostumar com as coisas fáceis. Nós não gostamos muito de orar, de consagrar a vida, separar um dia com Deus. Pensa, separar com Deus, irmão. Não, vou separar hoje com Deus. Você vai ter que consagrar a vida, ficar sem comer. Você vai separar com Deus e Deus agrada disso. E a hora que você consertar com Deus, Deus vai ouvir as suas orações. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe todos os nossos ouvintes e guarde isso no seu coração. Rever como é que você está diante de Deus. E Deus vai mudar a sua história e vai ouvir tudo que você pedir, Ele vai te atender. Porque se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e Ele vai te dar. Um abraço, Deus abençoe a todos. Agradeça a Deus pela vida de todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus.